pessoal, assunto de hoje. Todos vocês sabem que dentro da área da psicanálise, nós precisamos trabalhar muito o autoconhecimento. Nós, psicanalistas, somos muito bem resolvidos para que a gente possa resolver o problema dos outros. Não que a gente nunca tenha passado por problemas. Problemas nós já tivemos muitos, nós sempre teremos problemas, e a gente começa, quando a gente começa a se desenvolver dentro da área psicanalítica, a gente começa a conseguir, começa a aprender a conviver com os problemas, sabendo que problemas são causados por pessoas que têm problemas, por uma falta de entendimento, e nós temos que compreender e aprender a nos blindarmos. Isso é muito importante. E aprender também a compreender a vida de uma maneira diferente. Então, compreender as pessoas. Dentro da área psicanalítica, é muito importante que a gente tenha sempre algumas aulas onde a gente possa desenvolver esse autoconhecimento, essa blindagem contra muitas coisas ruins que acontecem contra nós, que as pessoas acabam fazendo contra nós, mas nós sabemos que o problema está com elas, não está conosco. Claro que nós também erramos e nós também temos que aprender a como corrigir esses erros. Mas quando... Obrigada, Isabel. Mas quando nós estamos bem resolvidos, nós conseguimos não atacar o próximo, nós conseguimos ter uma comunicação não violenta. Então, tudo isso fica muito mais fácil para a gente. E, por isso, hoje, eu trouxe uma atividade de autoconhecimento que, desde o início desse curso, das minhas primeiras turmas, eu sempre falei para todo mundo que era muito importante que que as pessoas fizessem mensalmente, de 2 em 2 meses. Houve problema na vida, faça esse exercício. É um exercício que eu acredito que todos vocês já viram na plataforma, que é aquele gráfico, né, da vida, né? Está aqui, não carregou ainda. É aquele gráfico, eu tenho aqui, eu mostro para vocês. Esse esquema de vida, tá? Eu acredito que todos vocês já tenham passado por ele, inclusive os alunos novos, todos tenham passado por ele na plataforma. Se alguém não passou, eu vou ensinar vocês a fazerem direitinho isso, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem que sempre lembrar que Freud foi um neurologista, e dentro da neurologia ela se encaixa muito com a neurociência. E quando a gente fala do nosso cérebro, nós temos um limite de pensamentos por dia. Então, nós temos que falar de psicanálise, lembrando de Freud, e lembrando que ele era um neurologista. Lembrando da neurologista, da neurologia, automaticamente nós lembramos das neurociências, que são muito importantes. Bom, e dentro da neurociência nós temos comprovações que o nosso cérebro ele tem um limite de pensamentos por dia. Então, no decorrer do dia, a gente vai enchendo a cabeça de preocupações, ou coisas boas, ou pensamentos, ou estudos, seja o que for. Tudo isso vai preenchendo a nossa cabeça, principalmente quando são preocupações, né? Eu falei bem preocupações porque eu acho que é uma palavra, acho que é mais pertinente falar dessa maneira, porque a gente sempre se preocupa com algo que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Bom, então eu costumo falar para vocês, e eu acho muito importante, que o nosso cérebro, eu gosto muito de comparar o nosso cérebro como um computador. O nosso computador, se ele começa a ficar com muito conteúdo, ele começa a travar. Automaticamente não vai funcionar os programas direito, um programa não abre, o outro não abre, a gente começa a ter problemas, e a mesma coisa ocorre com o nosso cérebro. O que nós fazemos com o computador? O nosso computador, o nosso cérebro é a mesma coisa. O nosso computador, a gente faz o que a gente tem que fazer?
A gente tem, chega um momento na vida da gente, pode ser o computador mais potente que for, a gente precisa de um HD externo, a gente precisa tirar tudo aquilo que está ali, de preferência já começar guardando sempre no HD externo, para que a gente não ocupe tanta memória do nosso computador. E eu gosto muito de falar desse HD externo. Então a gente coloca, chega um momento da vida aqui, ou a gente compra um computador novo e já vai guardando tudo arquivado bonitinho no HD externo para que esse computador fique limpinho e funcionando, ou no decorrer do tempo o computador vai começar a travar e a gente vai ser obrigada a passar tudo para um HD externo e mandar formatar esse computador. O nosso cérebro é a mesma coisa, gente. Nosso cérebro é um computador, eu diria, cheia de gavetinhas, onde a gente vai arquivando, cheio de pastas, né? Onde a gente vai arquivando tudo aquilo que a gente vai vendo na vida. E essas questões, elas são muito importantes, porque se a gente for acumulando e não tiver aonde colocar tudo isso, o nosso cérebro chega uma hora que ele vai parar, ele vai começar a ter uma defasagem. Então, nós precisamos muito cuidar disso. Então, enquanto psicanalistas, esse exercício, a Esther colocou aqui, esse gráfico me fez ver muita coisa que eu não queria ver. Tomei decisões importantes na vida e a Mariana foi uma peça-chave, olha que fofa, que me ajudou muito. Só gratidão e amor, Mariana. Ô, Esther, você é um tesouro. Gente, eu só tenho a agradecer essas palavras, porque é muito... Eu sempre falo que é muito gostoso, porque o meu esforço é bem grande para que eu consiga fazer tudo isso, né? Eu me abstenho de muitas coisas da minha vida para que eu consiga sempre buscar estudos novos para vocês, desenvolver estudos novos, enfim, para que eu possa ajudá-los, né? Ajudar o meu quadradinho, pelo menos. E esse exercício também, vocês, então, gratidão, Esther, por essas palavras. E esse exercício é um exercício que vocês podem utilizar também com os seus pacientes. Enfim. Então, o que nós fazemos para que a gente possa ter as coisas mais organizadas? Organizar, não deixar o nosso cérebro lotar de informações e arquivar isso em papéis. Gente, por que eu falo de papéis? Às vezes parece coisa boba, mas não é muito importante. Não adianta pegar um bloco de notas no celular, porque você não vai tirar da sua cabeça e não vai colocar no celular. Não adianta tirar e colocar no computador. Não vai funcionar, tá? Eu tenho aí 20 anos de experiência e com os meus pacientes sempre foi assim, comigo sempre foi assim. Então, eu gosto de papel e eu vejo que o resultado a gente alcança com o papel. Então, todos vocês têm na plataforma esse gráfico. Eu baixei esse gráfico, na verdade, eu tentei subir ele, tá? Ele está aparecendo ao contrário aí para vocês. Eu tentei subir ele aqui, mas eu não consegui. Eu gostaria de subir, mas ok, até porque a gente pode ir conversando. Eu acho que vai ser até mais interessante assim. Todo mundo aí já viu esse gráfico na plataforma? Enquanto vocês me respondem, eu gostaria que vocês pegassem uma folha sulfite. Eu, inclusive, imprimi, né, para a aula passada vários, mas como não poderia imprimir para vocês, se vocês pegarem, sai correndinho aí agora e peguem uma folha sulfite, Aline, uma folha sulfite vazia, ok? E não tem problema nenhum que você ainda não viu, ok, Érida. Todo mundo que não viu esse gráfico ainda na plataforma, que não chegou lá, ele está bem no comecinho dos estudos, mas quem não viu, não tem problema, por quê? Esse gráfico, eu tenho um vídeo curto explicando sobre ele e e vocês têm lá para fazer download, para vocês utilizarem ou passarem para os seus pacientes. E a aula de hoje, quando a gente conversa, por que eu ministro essa aula, embora tenha um vídeo explicando sobre esse gráfico? Porque quando vocês estão comigo, eu consigo esclarecer melhor todas as dúvidas. Então, eu vou precisar muito da interação de todos vocês, porque todo mundo trabalhando junto, vocês vão conseguir ter insights. Como a Esther disse ali, esse gráfico me fez ver muita coisa que eu não queria ver, porque quando você pega esse gráfico dentro de uma aula,
a gente consegue a interação, então, o que um escreve ali, o outro fala, nossa, verdade, existe isso. Então, um vai dando insight para o outro. É um trabalho em grupo que nós estamos fazendo hoje. Um trabalho em grupo e necessário para o nosso autoconhecimento. Então, é só correr, pegar uma folha sulfite vazia, que eu vou ensinar vocês a fazerem esse gráfico aqui, ok? Enquanto vocês fazem isso, quando vocês pegarem, vocês dão, por favor, um ok para mim. E enquanto vocês fazem isso, eu vou explicando uma coisa. Enquanto vocês pegam uma folha sulfite, uma caneta, eu vou explicar para vocês o seguinte. A Organização Mundial de Saúde, ela nos dá um gráfico. A Organização Mundial de Saúde chama esse gráfico de roda da vida, que inclusive o Paulo Vieira, ele coloca em quase todos os livros dele, fica até repetitivo, mas o que ocorre? Nesse gráfico da Organização Mundial de Saúde, eles determinam já alguns pontos, ele é um gráfico diferente, por quê? Ele determina alguns pontos que nós temos que estar rodando certinho, porque se tiver algo fora dos níveis, nossa vida não vai... obrigada, gente, por ir respondendo. A nossa vida não vai andar corretamente. Só que nesse gráfico que a Organização Mundial da Saúde oferece para a gente, vocês podem até procurar na internet e tem também em algumas aulas. É um gráfico que ele já vem especificado. Ele é bem diferente do que eu precisei desenvolver para passar para vocês, para a gente chegar nos insights necessários. Obrigada, gente, pelo pessoal que está respondendo. Então, nesse gráfico da Organização Mundial de Saúde, da OMS, eles colocam espiritualidade, família, atividade física, alimentação, saúde. Então, eles fecham ali e não dão a oportunidade de vocês abrirem a mente e irem para outros, como que eu vou dizer? Vocês não conseguem ir para terem outros pensamentos, ok? Boa noite, Eliana, tudo bom? Então, vocês não conseguem abrir para ter insights, para descobrir coisas novas, assim como a Esther disse, coisas que ela nem queria saber, mas é necessário, porque quando a gente não quer saber e a gente descobre, eu descobri muita coisa ultimamente também, que eu preferia que não fosse verdade, mas e é muito importante que a gente aprenda, porque só assim a gente consegue se livrar dessas coisas que a gente não queria, né? Pega a folha sulfite, não precisa fazer bonitinho igual aqui, tá? Eu só quero que vocês façam assim, ó, traça um risco aqui, traça um risco para baixo, tá? Que vocês vão conseguir fazer perfeitamente. Traça vários riscos aqui, não sei se está dando para entender. Tracem vários riscos, façam vários quadradinhos aqui. Não precisa ser como eu fiz. Vocês coloquem, por favor, escrevam esse eu, tá? E isso não pode mudar nunca nesse gráfico, e eu vou explicar por quê. Todo mundo com a folha? Posso começar a falar? Façam os desenhos e a gente vai começar a debater. E eu peço a vocês que se expressem, porque assim, toda a aula, né, tem a minha turminha que fala bastante, tem a minha turminha, quer ver, atualizar aqui. Aí enche de gente, enche de pessoas que fica no que eu brinco, que é o escondidinho, que não se manifesta, fica quietinho escutando a aula. Mas eu preciso que vocês se manifestem, porque essa aula é uma aula muito dinâmica, é uma aula muito importante que todos estejam presentes participando, ok? Então, vocês coloquem aí o eu, por favor, e eu vou explicar por que o eu. Essa parte de cima é a parte onde nós vamos escrever tudo aquilo que nos preocupa, porém, que nos preocupa, mas no sentido material, literalmente, não material financeiro, não. Material, assim, nossos filhos, nossos pais, nossos parceiros, nossas parceiras, nossos animais, tudo aquilo que a gente pega, que é palpável. Então, a gente vai colocar essas coisas que nos preocupam em cima. O que aconteceria se eu deixasse o primeiro espaço ali em branco? Se eu deixasse em branco, provavelmente vocês colocariam que a coisa que mais preocupa vocês é um filho, uma mãe, e nunca seria vocês. Acontece que
Se esse eu não estiver em primeiro lugar, vocês não vão conseguir desenvolver um gráfico que faça vocês pensarem, que façam vocês terem insights, assim como os pacientes de vocês também não conseguirão fazer isso. Então, é necessário que vocês possam desenvolver esse gráfico, que vocês desenvolvam esse gráfico, colocando ali o eu, ok? Então, a primeira pessoa mais importante nesse gráfico é vocês. Então, coloquem eu. A partir daqui, do eu, tá dando para entender, gente? Eu estou conseguindo me explicar direitinho. A partir desse eu, vocês vão colocando, por favor, se eu estou conseguindo me explicar, se está sendo tudo entendido, ok? A partir desse eu, vocês vão colocando assim. Por exemplo, o que preocupa vocês? Filhos, vocês podem até colocar ou todos os filhos, ou de repente, um filho, o outro filho, o outro filho. Ok, perfeito. Então, antes de colocarem, eu gostaria que vocês expressassem para mim, para que eu dissesse para vocês, porque na aula passada, inclusive, houveram interações que eles perguntavam se determinadas questões seriam colocadas aqui e não eram exatamente aqui, elas iriam descer depois e aí eu explico a segunda parte. Então, é interessante que vocês coloquem, mas que vocês vão passando para mim, que vocês passem para mim essa informação. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo super sincero. Quem não quiser se expor, não tem problema, mas procurem colocar para mim o que vocês estão colocando. Então, por exemplo, eu colocaria aqui Isabela, que é minha filha, que é a mais nova, mora comigo, é quem eu tenho mais preocupações, né? Quem eu tenho que ter mais cuidados. Colocaria Gianluigi, que é o do meio, que mora comigo, e que eu acabo tendo preocupações porque eu estou perto dele e acabo vendo tudo que ele está, toda a vida dele, né? Acabo conhecendo tudo isso. Colocaria Alex, que é o meu filho que mora na Irlanda, que eu tenho preocupações, sim, porém não são tantas, porque eu não conheço todos, eu não tenho tanto contato para conhecer o dia a dia dele. Colocaria minha mãe, colocaria meus animais, aí a gente vai, tá, gente? Não precisa só seguir esse número de questões aqui. Colocaria meus animais, que eu amo muito, colocaria minha casa. Casa é palpável, casa também é uma questão que vocês podem colocar aqui em cima. Eu estou dando meus exemplos para vocês poderem seguir o de vocês. Seguir mais ou menos para fazer os de vocês, ok? Colocaria minha casa, colocaria meu trabalho. Eu sei dizer que eu ia colocar meus avós, eles faleceram já. E sempre acontece isso na minha vida. Então, eu vou parar por aí, tá? Que são as pessoas assim que são as questões que mais me preocupam. E eu gostaria que agora vocês colocassem para mim o que vocês estão colocando aí para eu falar palavra por palavra, tá? Se realmente é nessa linha de cima que vocês vão colocar essas questões que vocês estão aí questionando sobre colocar. Passem para mim, porque vocês passando para mim, vocês não estão passando somente para mim, vocês estão passando para todos. E, de repente, o que eu coloquei vai surgir um insight em um, o que vocês vão colocando vai surgindo insight em outros, a gente vai lembrando, a gente vai recordando, e assim a gente vai conseguindo completar e a gente vai começar a esvaziar a nossa mente. Bom, a Isabel já colocou filha, correto, netos, correto, mãe, certo, pai, certo, esposo, trabalho e casa. Foi mais ou menos eu. Perfeito, Isabel, isso se coloca em cima. A Érida, minha cachorra, perfeito, meus avós, perfeito, meus irmãos, minha casa, meu trabalho e meu parceiro. Perfeito, Érida. Esther, filha, Isaac, o pai, Neide, a mãe, Dolores, irmã e trabalho. Perfeito, gente. Pai, a Giovana, pai, mãe, animais, trabalho, meus cursos. Ok.
Cristóvão, filha, esposa, pai, mãe, casa, avós, irmãos. Esses meus cursos, Giovana, você viu que eu parei um pouquinho, porque a gente vai distribuir eles de algumas maneiras um pouquinho diferente depois, mas você pode deixar esses seus cursos aí sim, tá bom? Mas ele vai entrar em outro lugar também. Cristóvão, já falei, a Aline, filhos, marido, casa, trabalho, pets e mãe. Todo mundo gosta dos pets aí, né, Giovana? Fiquei na dúvida nos cursos, exatamente, Giovana. Pode deixar esses cursos, porque assim, dependendo de quais forem os problemas que a gente for discutir sobre esses cursos, não problemas, mas qual é a relação desses cursos com você, eu vou pedir para você passar ele para o eu, para a coluna vertical do eu. Então, mas eu, por exemplo, vamos lá. Bom, eu chego ali, vamos ver mais o pessoal. O Ivens, namorado, mãe, pai, animais de estimação, casa, trabalho, carreira. Ok. Tudo bem, pode deixar aí. O que mais, gente? Marcos, esposa, filhos, netos, irmãos, profissão psicanalista. Ok, Marcos. Ok. Giovana, ok. Eliana, filho, marido, saúde, trabalho. Eliana, saúde não entra aí. Saúde, vamos tirar daí e vamos. A gente vai, eu vou colocar para você aonde vai entrar saúde. A Samira. Tem que ser eu acredito que você tem. Ordem de preocupação? Não necessariamente. Normalmente, quando a gente vai fazer essa tabela, a gente faz em ordem de preocupação, porque são as primeiras coisas que vêm à cabeça. Então, normalmente acontece. Mas não precisa ser necessariamente em ordem de preocupação, não. Não vai mudar nada, porque vocês vão dar atenção a tudo. Então, podem ficar bem tranquilos. Ok. Gente, todo mundo conseguiu fazer a primeira coluna para eu poder passar para a segunda? Imagina, Samira, não tenho que agradecer. Qualquer dúvida que vocês coloquem, por favor, porque isso é muito importante. Tá vendo? Tem muitas perguntas que surgem que no vídeo, que é mais simplificado, ele acaba não aparecendo, acaba não sendo bem explícito. E na aula a gente consegue, porque, por exemplo, a Eliana que colocou saúde, aí a gente já consegue, já vai colocando no lugar certinho. Se não tivesse aqui uma moderação sobre isso, né? A pessoa poderia acabar errando. Por isso eu gosto dessa aula, que essa aula seja ministrada ao vivo ou presencial, para que a gente possa ter essas interações e até ter insights, né, com os outros. Embora aqui eu vejo que a preocupação da turma aí praticamente são todas as mesmas. Bom, agora vamos passar para a segunda parte. A segunda parte vem na vertical. Vamos começar com o eu, ok? Gente, o que vocês vão anotar para baixo, tá? Vão seguir a sequência aqui para baixo. O que eu estou precisando? Esquece. Por exemplo, o que eu quero dizer esquece assim. Eu estou precisando fazer um convênio médico para minha filha. É para minha filha, tá? Eu estou precisando levar minha gatinha no retorno para fazer um ultrassom. Eu estou precisando. Não, eu não quero. Não vão colocar nada a respeito de ninguém que vocês já colocaram, eles já estão ali bonitinho. E, gente, de verdade, isso não é uma falta de preocupação com essas pessoas, isso não é um egoísmo, isso é simplesmente precisamos estar em dia conosco para que a gente tenha forças para cuidar de todo esse resto que vem. E outra, precisamos tirar da cabeça, colocar no papel para fazer isso acontecer. Porque senão, todos os dias, a gente acorda de manhã, nossa, ou vai dormir à noite, né? É uma coisa que tira muito sono das pessoas. Aí meu trabalho é aquela ansiedade, vai gerando ansiedade, porque, nossa, eu estou atrasada no meu trabalho, eu estou atrasada na minha pós-graduação, eu estou atrasada
no meu mestrado, eu preciso fazer uma prova, e eu tenho meu TCC, enfim, começa toda aquela bagunça que, diga-se de passagem, não resolve absolutamente nada, porque pensamento, gente, não resolve, sinto muito. Tá? A gente tem momentos de reflexões no sentido assim, eu vou sentar, como está indo o meu trabalho, o que eu preciso fazer para mudar, para organizar isso, como está a saúde dos meus pets, preciso sentar para organizar isso, tá faltando, vou organizar as carteirinhas de vacinação, entende? Então, se eu sentar para refletir, organizar, permitir quem está perto de mim, com quem eu quero ter contato, quem está sendo tóxico para mim, tudo isso, ou preocupações que eu tenho com outras, dentro de outras áreas, com outras pessoas, é o momento de sentar e analisar. Isso é uma coisa. Agora, gente, de verdade, vocês vão pensar, essa análise, ok. Agora, essa análise fica muito mais fácil quando vocês têm os tópicos no papel. Por isso, eu peço para vocês fazerem o tópico no papel. Isso é só um primeiro pedido. Esse é só digamos que é o princípio de tudo, porque daí agora a gente vai destrinchar tudo aquilo e vai descobrir muita coisa que começa a vir na cabeça da gente. Mas, voltando, nós temos que começar pelo eu organizado, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha serenidade, para que a gente tenha felicidade, alegria, para poder lidar com todas essas questões que existem na vida. Então, vamos lá. Vou falar as minhas, se bem que eu acho que eu acabei influenciando um pouco vocês, mas vocês fizeram tudo certinho. Então, eu vou colocar as preocupações aqui, ó. Bom, Mariana, eu já coloquei meu trabalho aqui, então eu não quero saber de trabalho. Depois eu vou conversar com o meu trabalho. Já coloquei minha filha, já coloquei meu filho. Mariana, o que eu preciso? Voltar para uma academia, voltar para a dança, preciso urgentemente voltar para a música, é uma coisa que eu amo, está no meu sangue. Não sei quem não me... Acho que os alunos mais novos talvez não saibam, né? Eu sou graduada, pós-graduada em música e também sou musicoterapeuta, né? Tenho pós-graduação em musicoterapia. Então, eu sou muito ligada à música, eu tenho um conhecimento muito aprofundado a respeito dos efeitos que a música causa. Fora isso, eu sou musicista mesmo, né? Então, eu amo tocar, eu amo cantar e eu preciso disso. Mariana, necessito disso. E depois, inclusive, eu vou linkar isso com umas outras questões que, se eu tivesse misturado tudo, aliás, eu vou até já exemplificar. A minha filha e o meu filho estão cobrando que eu dê aula de música para eles. Se eu não tivesse colocado minha filha e meu filho aqui, o que aconteceria? Eu já ia colocar aqui como uma obrigação para mim, mas não, depois eu vou resolver o problema deles. Então, eu preciso pensar que eu preciso voltar a ter aquela energia na música para poder começar a dar aula para eles, né? Dar continuidade no estudo deles de música. Então, por isso precisa ser separado. Um dos motivos que precisa ser separado. O que eu preciso? Marquei oftalmo agora porque eu precisava de óculos. Saúde, aí é que entra saúde, Eliana. Eu preciso cuidar da minha saúde. Gente, se eu não estiver com a saúde bem, eu vou... tudo que vocês forem colocando, eu vou respondendo, ok? Pode ir colocando que eu respondo. Se eu não cuidar da minha saúde, como que eu vou ficar em pé? Por exemplo, quinta-feira eu me afastei porque eu tive que ir ao dentista. Eu falei, não, eu preciso ir ao dentista. E não tinha mais como ficar aguardando isso. Então, na quinta-feira eu fui ao dentista, só que deu uma intercorrência no dentista e assim, foi o caos. Eu passei assim, chorando de dor de dente, porque na sexta-feira procurei a dentista, não consegui. Quando foi ontem, né, na segunda-feira, eu estive ausente. Antes de ontem, na segunda-feira, eu estive ausente também.
porque o negócio ficou feio, e aí eu voltei e consegui os tratamentos e tudo mais, e hoje eu estou mais normalizada. Então, eu precisei colocar saúde ali, eu preciso cuidar da minha saúde. Por quê? Se eu estiver com esse problema que eu estava no dente, que foi foi uma simples restauração que deu um probleminha, que gerou um problemão, uma dor horrível. E como que eu vou dar aula se eu tiver com dor de dente? Como que eu vou... E dor de dente, gente, vocês sabem que assim, não é uma doença, assim, mas é uma coisa que é insuportável quando você não consegue cessar. Bom, enfim. Então, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, saúde está ali. Eu preciso voltar para a academia, como eu disse, eu preciso voltar para a dança, eu preciso voltar para a música, eu preciso ter um pouco de vida, porque já faz... eu me recordo quando... Acho que muita gente já ouviu isso, que eu sempre falei assim, nossa, faz 7 anos que eu não tenho férias, faz 7 anos que... Gente, eu não tenho férias desde o primeiro ano da minha filha. Minha filha está com 12 anos, vai fazer 13 agora. Ou seja, eu repeti que eu não tinha 7 anos, eu não tinha férias há 7 anos, e, na verdade, eu não tenho férias há 12 anos. Então, eu preciso cuidar, começar a ter um comportamento de me dar o direito de ter um fim de semana, de me dar um direito. Então, eu estou passando tudo isso sobre mim para vocês, para que vocês possam ir tendo até insights sobre vocês, sabe? Isso é uma coisa muito importante. A Samira colocou aqui, não é exatamente o preciso, necessidade, mas algo que preciso fazer. A ação que tem que sair de mim, certo? Então, essa é a próxima fase, Samira. É o que você precisa, tá? Uma outra coisa que eu esqueci. Eu preciso praticar mais a minha religião. Eu sou muito unida a Deus, eu falo com Deus o tempo inteiro, eu me entrego a Deus o tempo inteiro, eu peço que Ele me use o tempo inteiro, porém, eu não estou indo na igreja, eu não estou frequentando a minha igreja, e eu preciso fazer isso, é muito importante. Então, assim, não, eu diria assim, não é exatamente o que precisa, sim, é o que nós precisamos. É uma necessidade que nós temos. Agora, peraí, vamos lá de novo. Não é exatamente o preciso, necessidade, mas algo que preciso fazer, a ação que tem que sair de mim, certo? Não, então, agora, o próximo passo que vai ser a ação, que a gente vai discutir, a ação que vocês vão ter que fazer, que nós temos que fazer, certo? Agora, inicialmente, é o que precisa, é o que a gente está precisando. Eu estou precisando de saúde. Então, ali está saúde, e aí eu vou dizer, quando eu olhar para a saúde, o que eu preciso para eu estar com a saúde em dia? Eu preciso de um check-up, eu preciso do oftalmo, eu precisava do dentista, eu precisava, então, é mais ou menos isso. A gente vai, dentro de cada quadrinho, aí a gente vai deslanchar, ok? A Isabel, descansar e ter tempo de qualidade comigo mesmo. Sim, Isabel, isso é fantástico, é perfeito. Nossa, você quer me ver feliz? Eu estar... aquela diferença que existe entre solidão e solitude. Isabel, você não passa por solidão, você passa por solitude. Solitude é uma coisa que a gente deita e ama ler um livro. Eu, né, a louca dos estudos. Eu deito e, sabe, eu amo olhar para um ambiente gostoso, eu amo ler um livro. Então, muitas vezes eu entro numa piscina sozinha, porque eu gosto de brincar com minha filha na piscina, mas muitas vezes eu entro sozinha porque eu quero aquele momento. E aquele momento é muito importante, essa questão do descansar, de ter tempo de qualidade com você mesma, porque o que ocorre? Quando a gente está sozinho, já vou dar para vocês, e se possível, anotem aí do lado. Quando a gente está sozinha, gente, tentem a atenção plena com vocês, desenvolvam a atenção plena com vocês. Isso é muito importante. Eu estou aqui, no aqui e no agora. Então, isso é algo muito importante, que a gente esteja ali na atenção plena. Por exemplo, eu entro na piscina, eu sinto a água bater no meu corpo, eu estou sozinha e eu procuro não deixar pensamentos externos virem. Não, nesse momento eu estou ali.
relaxando, eu gosto muito de água. Se eu estou deitada na minha cama, sozinha, não é que eu estou expulsando a minha filha, sabe? Não é que eu não quero estar agarrada com ela, mas eu tenho os momentos com ela e eu tenho os momentos que eu preciso estar comigo mesma, até para ir desenvolvendo, sabe? Essa questão do bem-estar na solitude, porque um dia minha filha vai casar. Então, o dia que minha filha vai casar, e aí, o que acontece? Então, fica uma coisa um pouco complicada. Então, vamos lá. Vamos ver o que mais foi colocado. Esther, organizar minhas coisas, ok. Voltar a ler, fazer atividades físicas. Gente, atividades físicas, aproveitando para falar, isso é fundamental, tá? A atividade física é muito determinante, eu sempre falo para vocês. Primeira consulta, já indiquem para o paciente de vocês a atividade física, caminhada, seja o que for, porque ela vai produzir ali a serotonina, que é muito importante, a dopamina, que é muito importante, são vários hormônios, neurotransmissores que a atividade física libera em nós. Então, todos nós precisamos de atividades físicas, fora a questão da saúde, não só mental, mas a física também. Esther, aprender a desapegar, legal, Esther, isso é muito importante, né? Em vários sentidos, porque o desapegar é aquela questão do desapegar das coisas que nos fazem mal, e tem o desapegar também daquelas pessoas que começam a viver no minimalismo, por exemplo, eu já não preciso mais disso, eu tenho isso no meu coração, tira uma foto e doa para alguém que eu estou indo para os dois sentidos, tá? Para o material e para o emocional. Então, o desapegar, tira uma foto, sabe, daquele boneco que você tinha, dá de presente para alguém, tira uma foto e dá para alguém que vai usar, e guarda, e vai esvaziando. Ambientes vazios representam cérebros vazios. É incrível. Você pergunta para uma pessoa, um paciente vai chegar para você e vai dizer assim: a minha vida está uma bagunça. Se você perguntar para ele como está seu quarto ou como está sua casa, ele vai dizer: está uma bagunça. Tá? E se a pessoa chegar para vocês e disserem: a minha casa está uma bagunça e eu não consigo organizar, automaticamente vocês já sabem que o cérebro dessa pessoa está desorganizado. Então, essa questão de organização também eu gosto muito de falar para vocês, porque é uma coisa que a gente pega. O psicanalista, ele precisa desenvolver isso, fazer uma pergunta sobre a casa e compreender que o cérebro já não está legal, ou fazer uma pergunta sobre o cérebro e compreender que a casa da pessoa não vai estar legal. Ou seja, o que vocês vão fazer? A pessoa se entende ali, se a pessoa diz que o cérebro não está legal, você pergunta como está a casa, você já começa a pedir para ele organizar determinados cômodos, estante, seja o que for, da casa, pouco a pouco, para que ele consiga começar e iniciar o trabalho, mas que ele sinta prazer. Eu começo normalmente com banheiro, acho que eu já falei isso para vocês. Eu peço para meus pacientes organizarem o banheiro, porque é um lugar normalmente pequeno, que não exige o desapego, porque no banheiro existem vários casos muito engraçados que eu tenho para contar, de coisas que as pessoas guardavam no banheiro, mas assim, de todos os cômodos é o menor, o que tem uma dificuldade menor do desapego, né? E tem a recompensa positiva, que isso é muito importante também. A gente precisa da recompensa positiva, tanto nós como nossos pacientes. Então, ele vai limpar o banheiro, terminou de limpar, ele vai tomar um banhinho, sentindo aquele cheirinho gostoso, com 2 perfuminhos, sabe, só com aquilo que é necessário, e ele vai sentir a recompensa. Isso é muito importante. Acabei me estendendo, Esther, mas essas questões, elas são importantes, às vezes, de serem colocadas. Esther, está correta a ideia? Então, eu acho que eu respondi. Sim, organizar as coisas, voltar a ler, fazer atividades físicas e aprender a desapegar. Perfeito. Samira, assim, ok, sobre a resposta que eu dei. Érida, ler por deleite, cuidar da saúde.
aprender a me amar em primeiro lugar, isso é muito importante, Érida. Ter vida social. Isso é uma coisa, olha, que interessante. Deixa eu terminar só o que a Érida escreveu e eu já faço um comentário. Viajar é isso. Sim. Inclusive, eu esqueci de colocar, tá vendo como é legal a gente ir colocando, a gente ir se expressando, porque eu esqueci de colocar que eu não tenho vida social. Eu preciso também, Érida, e é uma coisa que eu não tinha pensado. Você me deu aí um insight. Opa, como é que está minha vida social? Eu preciso voltar a ter vida social. E eu não tenho tempo, mas eu preciso arrumar um tempo, gente, porque a vida está passando. Então, tá tudo correto o que você colocou e você ainda me trouxe um insight com as suas palavras. Por isso que eu peço a participação em grupo, porque um vai ajudando o outro, ok? Ok, Esther. Tenho dificuldade de desapegar de pessoas tóxicas. Isso é muito comum, Esther, e eu vou te explicar isso. Mas tenho minhas coisas desorganizadas e também desapegar de coisas materiais para conseguir evoluir. Esther, olha, eu quero dar uma aula inteira sobre essa questão. O que acontece? As pessoas tóxicas são pessoas que têm um grande dom de manipular, que é onde faz você ter a dificuldade de desapegar, ok? Que tem um grande poder de controle. Então, eles usam a manipulação para chegar no controle sobre você, e aí, automaticamente, eles fazem você sentir culpa, você sentir várias questões que você não deveria sentir, que não são questões suas, porém, inclusive, a aula que vem eu vou falar sobre isso, e eu vou falar de uma maneira muito prática, que, por favor, gente, assistam, porque até hoje tudo que vocês assistiram a respeito dessa toxicidade, de muita coisa que eu vou falar na aula que vem, eu tenho certeza que vocês não tiveram contato com a realidade ainda do que é isso. Então, vamos lá. Aqui, então, assim, a questão de desapegar de pessoas tóxicas, eu já te dei um toque, Esther. São tóxicas porque elas querem o controle, elas são manipuladoras, automaticamente te criam um sentimento de culpa, te criam um sentimento de, eu necessito dela, sem ela eu vou ficar pior, por causa da manipulação, e toda essa manipulação é para trazer você para perto, para segurar você e manter você sob controle. Então, isso é uma coisa muito natural, que a gente tenha dificuldade de desapegar de pessoas tóxicas. Gente, eu já tratei de todos os tipos de casos, principalmente, e eu chego a falar que tratar de relacionamentos tóxicos é mais complicado do que tratar de psicoses. Acaba sendo mais difícil. Eu já tratei de pessoas com psicoses sem medicação, e elas se curaram, estão bem por aí. Agora, eu digo para vocês com toda certeza, da minha experiência, que é mais difícil essa questão de você conseguir tratar das pessoas com esse relacionamento, porque você tem ali do lado da pessoa, você fica 1 hora com ela e o resto da semana tá a pessoa tóxica ali, contaminando ela. Então, a luta é muito grande, é uma batalha grande que a gente vence, mas é grande. As coisas desorganizadas, Esther, bora correr e organizar, e como eu já disse, começa pelo banheiro, do banheiro vai para a estante, da estante vai para um pedacinho da sala, e mantém, sente o prazer daquilo, sente o prazer de olhar para aquela estante gostosa, de tomar um banho gostoso, e que isso sirva para todo mundo, tá, gente? Porque não só para vocês que estão fazendo a aula, mas para as pessoas que vocês vão cuidar também, e que desde já, as pessoas que estão iniciando, que já passem isso para amigos. Porque, gente, quando vocês começam a passar para amigos, colegas, pessoas que vocês conversam, vocês já vão treinando, vocês vão tendo feedback e já vão aprendendo a clinicar, ok? E também desapegar de coisas materiais para conseguir evoluir. Então, essa é uma questão que, como eu disse, uma das coisas, e em algum momento eu vou ministrar uma aula bem completa sobre isso, é a gente começar
a pensar, será que tem alguém que precisa disso mais do que eu? Então, tira uma foto e doa, sabe? A gente não precisa de tudo aquilo, gente. Daqui a pouco a gente, Deus o livre guarde, a gente vai chegar aos 120 anos, mas com 120 anos a gente vai morrer, e aí a gente vai dar trabalho para os nossos filhos para estar esvaziando nossa casa, entendeu? A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de ambiente vazio, para ter um cérebro vazio, para que ele trabalhe muito bem, e após isso, a gente consegue se libertar, esvaziar e seguir naquelas coisas que importam, ok? A Gláucia, compre roupas para mim, perca a vergonha de falar em público. Eu acredito que é comprar roupas para você. Gláucia, estamos juntas, tá? Eu sou uma que eu tenho uma dificuldade incrível de comprar roupa para mim, eu não sou apegada a isso. Ontem eu brinquei com uma pessoa que eu conheci, ela falou assim para mim, eu não sei que a gente estava conversando a respeito das minhas formações, eu falei para ela, eu tenho 3 sapatos de salto, eu tenho o necessário, gente, mulher tem muitos, eu tenho o que eu preciso, e está tudo certo, sabe? Isso não muda a minha capacidade intelectual, isso não muda o meu ser humano, que eu acho que é muito mais importante do que meus estudos, porque não adiantaria de nada eu ter estudos e todo o estudo, principalmente da neurociência e da psicanálise que eu tenho, eu poderia fazer muito mal para as pessoas. Mas então, eu acho que vale muito mais o ser humano que nós somos. Então, mas é muito importante, Glaucia, essa questão de você, se você necessita comprar roupas para você, vamos lá, sabe? Perder a vergonha de falar em público. Isso daí, ó, de vez em quando eu pego vocês, coloco todo mundo para falar em público e de surpresa, e vocês acabam falando. E conta comigo com isso, Glaucia, escreve para mim que a gente vai acertar isso. Aline, acreditar mais em mim. Aline, bom, vamos lá. Atividades físicas, ok. Gente, vamos todo mundo malhar. Saúde, certo? Estudos, certo? Ler, viajar, ok. Tudo coisas que você precisa e você colocou ali. Então, a gente vai desenvolver isso. Aline, já vou te dar em algum momento, não dá para ser agora que eu preciso me estender para poder falar sobre isso, mas essa questão de acreditar mais em você, provavelmente ela vem lá de trás, tá? Em alguém que não te deu o valor que você tinha, porque todos nós temos o mesmo valor. Para mim, é indiferente uma pessoa chegar e falar: olha, eu quero isso porque eu sou advogado, eu detenho determinado conhecimento porque eu sou médico. Gente, peraí, vamos separar as coisas? Ou eu quero isso porque eu sou médico? Não, vamos separar? Eu vou te dar isso porque eu te respeito como ser humano. Eu vou te dar isso porque eu te respeito como ser humano, para o advogado, seja quem for, né? Que são mais os doutores, né? Que costumam falar isso. E eu tenho advogados, médicos aqui que são super, que já compreenderam, sabe? Já vieram com essa compreensão ou já compreenderam durante o curso que nós somos seres humanos. Eu costumo muito falar quando eu ministro palestras. Eu não costumo falar, eu sou neurocientista, eu sou psicanalista. Normalmente, quando eu estou ali me apresentando, e claro, eu me apresento dentro das questões que eu estou ministrando a palestra, né? Porque não cabe falar as outras formações que eu tenho, mas eu costumo falar, eu sou, no caso de neurocientista é uma questão, mas assim, eu sou, quando eu era só especialista em neurociência, sou especialista em neurociência, não, desculpa, eu tenho especialização em neurociência, eu tenho formação em psicanálise, eu sou Mariana, um simples ser humano, tá? Isso é muito gostoso, porque normalmente quando a gente se sente segura e completa, a gente costuma falar, eu sou, a gente não precisa ter nada para ser o que a gente é, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa que, inclusive essa pessoa que eu estou contando para vocês, que eu conversei ontem, ela falou assim, nossa, com o seu jeitinho, eu pensava assim, que você atendia e assim, fazia um tipo de terapia, eu jamais imaginei
todo o estudo que você tem, porque a gente começou a conversar, enfim. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá, deixa eu continuar, porque senão eu não paro de falar. Acreditar em mim, aqui é onde que estava, meu Deus, peraí que subiu. Acreditar em mim, tá? Isabel, fazem sentir que o erro é sempre nosso, nunca dele. Isabel, perfeito. A Isabel já tem toda essa compreensão, né? Eles fazem sentir que a gente está errado, a gente é a pior pessoa do mundo, a culpa daquilo ter acontecido foi a gente. E aí a gente entra num conflito e a gente acaba entrando em uma situação que a gente não consegue sair. Isso é uma coisa muito séria. E muito covarde, né? Eu acho assim uma covardia gigantesca, principalmente quando a gente fala de narcisistas patológicos. Gente, a hora que vocês conhecerem o que é um narcisista patológico, vocês vão entender uma coisa que assim a gente já leu muito, né? Acho que todo mundo já estudou um pouco sobre narcisismo, ainda que não tenha estudado. A prática do narcisismo é uma coisa que, do narcisista, é algo que não é aquela coisa de só ficar se olhando no espelho e se achando o bonito. Não, não é nada disso. Quer dizer, sim, está dentro disso, nos critérios do DSM, do CID, enfim, mas é uma história bem diferente, sabe? É uma maldade muito grande e essa pessoa não tem empatia. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Mas, infelizmente, durante um longo período, as pessoas sofrem por causa dessas pessoas. Mas vamos lá. Isabel, vai sentir sempre que o erro é nosso, né? Dele, exatamente, Isabel. Isabel, viver na toxicidade e beber veneno em gotas. Gente, viver na toxicidade é uma coisa muito, muito triste mesmo. Tudo que eu faço, sabe? Todo o meu trabalho que eu faço nas redes sociais é muito relacionado a isso, porque eu quero tirar as pessoas disso, sabe? E com a graça de Deus, que eu digo que me dá sabedoria, eu em vídeos pequenos, né, de 1, 2 minutos, eu vejo muitos agradecimentos de pessoas dizendo que eu consegui esclarecer ali para elas. Então, isso é muito importante, esclarecer, mudar a vida. Nossa, muita coisa já aconteceu com isso. Bom, vamos lá. Gláucia, acabo comprando para os filhos e esqueço de mim. Então, Gláucia, isso é uma coisa muito natural. Por isso que eu já coloquei que esse eu tem que estar em primeiro lugar. Sabe por quê? Eu vou te dar uma pequena explicação. Você pode comprar para o seu filho, por exemplo, eu vou te dar uma explicação bem delicadinha. Assim, eu não compro roupas para mim. Eu tenho uma filha de 12 anos, né? Vai fazer 13 agora. Tá ficando mocinha. E aí ela se espelha em mim. Se você tem filhos, homens, eles também vão se espelhar na gente. Tem uma mãe arrumada. Então, nós temos dois critérios aí. A minha filha, se ela me vê o tempo todo mal arrumada, por isso que o eu está ali em primeiro lugar. Se minha filha vê que eu não uso maquiagem, e eu não uso, vocês nunca me viram de maquiagem, a não ser com um lápis nos olhos, se eu não uso maquiagem, se eu não me cuido, se eu não estou bem arrumadinha, a minha filha vai achar que o normal da mulher é ser assim. Minha filha vai crescer com isso, entende? Então, esse é o erro que eu tenho. E eu não ligo de admitir os meus erros. Então, a gente compra para o filho, mas o filho não vai dar tanta importância. Sabe por quê? Ele vai entender que ser mulher é ser como você. E se for um homem, ele não que isso seja importante, mas provavelmente ele vai buscar em mulheres o mesmo perfil que você tem. E o que vai acontecer? Provavelmente, se ele tiver alguma filha, a filha vai puxar a mulher e assim por diante. Não estou dizendo para ninguém comprar nada compulsivamente, nem nada disso, mas o cuidado pessoal é muito importante, o cuidado pessoal. Pareceu que eu falei, mas o cuidado, vírgula, pessoal. Não, mas o cuidado pessoal é muito importante, porque a gente compra para os filhos, esquece da gente, aí os filhos se espelham na gente e acabam nem dando valor para aquilo que a gente comprou para eles. É mais ou menos isso. Gláucia falando que é bem desapegada também. Então, isso é muito importante a gente dar uma mudadinha. Elaine Rossi, série You,
do Netflix, sugestão de série sobre o assunto narcisismo. Gente, assistam, e assim, é muito importante que a gente conheça todos os graus de narcisismo, porque existem, tá? Graus de narcisismo. Existem graus que a gente separa em tabelas até onde chega o grau patológico, o narcisista patológico. Esse é o narcisista que eu diria que chega bem próximo ao psicopata. Ele não tem amor por você. Só que ele sabe te conquistar de uma maneira fora do comum, mas eu vou deixar isso eu vou deixar isso em suspense para a próxima aula, para que ninguém falte na próxima aula, para que a gente possa discutir isso, porque isso é importantíssimo, e principalmente o começo do primeiro contato com o narcisista, vocês já conheçam para saber que é narcisista, tá? E que vocês tenham o conhecimento de quando um paciente de vocês chegarem para você e vocês conseguirem descobrir que ele é um narcisista ou que ele está se relacionando. Pode ser de maneira afetiva, né, de casal, pode ser amizade, pode ser mãe, pode ser filho. O narcisista é narcisista com todos, ele tem as vítimas dele, né? Aí quando ele termina de destruir a vítima, ele sai fora, tranquilamente, porque daí ele já ganhou o jogo, porque você é só uma peça de jogo. Mas enfim, eu vou parar por aqui, porque eu prefiro deixar para vocês ficarem bem curiosinhos, para vocês entenderem isso, que é uma coisa que eu acredito que vocês não tenham visto. E na próxima aula isso será abordado. Então, todos anotem aí a sugestão da Elaine Rossi sobre a série You do Netflix, ok? Vamos lá. Vale a pena assistir com o olhar de analista. Muito interessante. Faz sentido. A Gláucia, Isabel. A Esther. Estou aprendendo a enxergar. Quando me separei, vivi um ano à mercê da minha filha. Esse ano impus que ela ficasse cada 15 dias com o pai dela e não somente quando ela queria, porque não estava tendo vida própria para mim. É um momento necessário, Esther, não se sinta culpada por isso, ok? Não sei quantos anos sua filha tem, mas se você necessitou disso, foi muito bom você ter colocado essa questão aí nos seus estudos para você desenvolver essa autonomia, para você desenvolver essa questão. Eu acho que foi muito importante. Não se culpe por isso, tá bom? Porque às vezes acontece. A Elaine Rossi. Narcisistas, na maioria das vezes, são inteligentes, sim, e muito, e normalmente são aquelas pessoas que você fala assim, nossa, que amor de pessoa, que pessoa perfeita, que pessoa inteligente. Sim, eles são muito inteligentes, muito intelectuais. Provavelmente atendemos pessoas que convivem com aqueles que estão nesse relacionamento desequilibrado. Parabéns, Elaine, mais uma vez parabéns, é exatamente isso. Duas características muito grandes, a inteligência, né? Normalmente eu vejo que os narcisistas eles são intelectuais, principalmente os patológicos. Os que têm um grau mais baixo, nem todos são. Mas os narcisistas patológicos, eles são, sim, muito intelectuais, têm muito estudo. Eu não sou, tá, gente? Mas eu só estudei. Mas, enfim, total razão, Elaine. Esther, tem 16 anos, minha filha. Ok, perfeito, sabe? Então, vamos colocando as coisas em ordem, vamos vivendo. E assim, Esther, eu desejo tudo de bom. Você sabe tudo que a gente conversa, que a gente já conversou, e enfim, você sabe o quanto eu te amo. Bom, gente, vamos lá. E aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Me perdoem por essa desviada que eu dei no assunto, mas às vezes é importante, porque coloca faz um comentário, e é importante que esse comentário, ele é um comentário, é o que eu falo, às vezes eu dou uma desviadinha na aula, mas esse comentário ele vem
de maneira pertinente, porque a gente vai discutindo, a gente vai debatendo, né? E a gente vai tendo, assim, conhecimentos extras que pode ser que em outro, que fique lá para frente da matéria, sabe? Lá para frente, no módulo 3, 4, mas que se a gente abordar agora, eu acredito que assim, e eu quero que vocês me respondam, principalmente os alunos novos, que me respondam, porque o que ocorreu? Eu recebi uma mensagem dizendo, eu percebi que teve muitos alunos antigos na aula, e eu acho que a aula deveria começar do início. Assim, a gente tem todo o cronograma perfeitinho da aula, da capítulo 1, capítulo 2, todos os capítulos para estudo, vamos dizer assim, dentro de um cronograma que a gente começa do zero e vai se desenvolvendo dentro da plataforma. Agora, eu sempre acato, né? Eu procuro acatar opiniões e tudo, eu procuro ser, embora eu tenha feito um mestrado em educação no exterior para poder saber como me desenvolver, como desenvolver as aulas e tudo mais, eu respeito muito meus alunos, eu respeito tudo que vem de fora. Então, eu vou agora gravar algumas aulas a respeito de cada tópico ali, embora eu tenha os meus porquês de não gravar, e isso já foi explicado, mas ok, não vem ao caso agora, não vou me estender nesse assunto, mas o que eu digo o que eu gostaria até que vocês me dissessem é o seguinte: as aulas que vocês fizeram desde o primeiro dia de aula da turma nova que entrou, eu trago para vocês uma linguagem, porque é o que eu procuro, trazer para vocês uma linguagem, por exemplo, do narcisismo. Gente, cheguei na psicanálise agora, não entendo, que eu nunca estudei nem filosofia, nem psicanálise, enfim, eu não sei o que é narcisista, ok? Mas com as palavras que a gente colocou, a Elaine complementou, todos, né, houve complementos, deu para perceber um pouquinho do que o narcisista faz. E aí, quando eu for ministrar essa aula sobre narcisismo, sobre os narcisistas, principalmente, eu vou dar uma introdução sobre o que é o narcisismo, dizer o que são esses narcisistas, as características, né, do CID, do DSM, e logo após eu vou para a prática. E aí o estudo, aí vocês vão ter a compreensão total do que é aquilo sem problema nenhum, e aí vocês vão estudar na mitologia lá para frente. Mas desde agora é muito importante, gente, que vocês tenham determinados conhecimentos que eu procuro passar como se fosse sempre a primeira aula, como se vocês não entendessem absolutamente nada do que já se passou, para que vocês possam ter a compreensão e desde já ir se atentando a uma questão, a outra. Isso é muito importante. Por exemplo, um exemplo que eu dei ali, vamos começar pelo banheiro por causa disso. Não é necessário um conhecimento prévio. Eliana, bom, vamos lá. Isabel, sim, Eliana, sua aula é ótima, muito clara a explicação, você entrega muito ao explicar cada tópico. Muito obrigada, Eliana. Eliana já está com a gente faz tempo. Glaucia, as aulas são bem claras, consigo sempre entender. Isso é muito importante eu saber de você, Glaucia, que é mais nova. A Esther, Mariana, desde o início sempre gostei da maneira que ministra as aulas. Me desperta muitas coisas, me faz ir atrás me faz ir atrás para aprofundar, sempre achei top. E como te disse, foi quando iniciei teu curso que minha vida... Desceu. Foi quando iniciei teu curso que minha vida mudou. E devo isso à maneira com que você me fez enxergar. Tenho aprendido muito contigo, você resolveu muito e me faz ir à frente. Gratidão, Esther, muito obrigada pelas suas palavras. Então, vamos lá. Pessoal, aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Quem colocou aqui? Eu, atividade física. Agora sim entra aquilo que alguém lá atrás falou a respeito da questão da... o que foi? Que colocou a questão do fazer, né, da ação propriamente dita. Então, por exemplo, quem colocou aqui atividade física, o que vocês podem fazer? Abaixo dessa atividade física, vocês resolvam
e coloquem ir até a academia, fazer orçamento, ver, procurar as academias, aí sim vem as ações. Então, o principal aqui é aquilo que vocês precisam. Porque aqui, depois, vocês podem colocar até em um outro papel as ações, ok? Então, o que eu preciso para ir para a academia? Eu preciso buscar qual é a mais próxima, horários. Então, vocês vão lá e vão estipular tudo aquilo que vocês precisam fazer. Uma outra maneira que eu gosto muito de resolver isso é com o mapa mental. Eu já dei aula sobre mapas mentais, e o mapa mental você pode pegar uma folha para escrever só da academia. A gente já brincou até na aula passada, né? A Elaine estava na aula presencial, a gente até brincou com a questão de tem gente que faz os mapas mentais até na parede. Mas então, vocês vão fazer, aqui vão colocar o que é preciso, e aí sim, as ações a serem tomadas. E aí, gente, saiu da cabeça de vocês, porque aí vocês passaram para um papel onde vocês sabem que vocês precisam fazer aquilo. E saiu daqui, veio para cá. Certeza, eu garanto isso para vocês, ok? Aí vem para cá, próxima coisa. Por exemplo, eu preciso frequentar mais, né, a minha religião, tudo mais. Então, eu preciso colocar aqui, ir à igreja. Então, eu vou colocar qual missa eu vou resolver ir, enfim, qual horário que eu consigo frequentar, que ministério que eu estou querendo fazer assumir dentro da igreja. Eu sempre fui do Ministério da Música, mas vamos lá. Aí aqui, saúde, aí embaixo, o que eu preciso na saúde? Oftalmo, dentista, tudo isso. Então, a gente vai se organizando. Tá dando para entender, gente? Então, vocês vão colocar o que vocês precisam e embaixo vocês colocam, ou em uma outra folha em anexo, vocês colocam as ações que vocês vão tomar, tá? Que foi a pergunta que alguém fez lá atrás, que eu me esqueci quem foi. Então, vão respondendo aí, se vocês estão compreendendo, porque isso é muito importante para mim, que vocês compreendam. Aí aqui, ok, minha vida está resolvida, legal. Eu sei tudo que eu necessito, já coloquei as ações que eu vou tomar, saiu da minha cabeça, saiu daquilo que eu chamaria de preocupação, que não adianta nada, porque eu vou esquecer e vou me preocupar hoje, amanhã, depois, e não vou resolver. Simples assim, e vou encher minha cabeça de pensamentos que eu não devo encher durante o dia, como eu disse no início da aula para vocês. Então, aí aqui vem as ações. Ok. Aí vamos lá para o filho. Isabela, vou falar sobre mim novamente para que vocês tenham insights. E também, por favor, vão colocando aí para que a gente possa fazer uma participação em grupo. Tem alguém querendo entrar em câmera? Agora eu já mostrei como é. Quem topa? Quem topar, só escreve oi aí que eu já chamo para a câmera. Aí aqui, por exemplo, eu vou falar da Isabela, que foi a primeira que eu coloquei. O que eu preciso? Cuidar da saúde da Isabela. Em que aspecto? Então, saúde na Isabela é o que me preocupa. Mas o que é? Agora vamos para a ação? Eu preciso levar ela num ortodentista para arrumar o dentinho dela. Eu preciso... Acho que a Isa é só isso que está precisando no momento. Aqui, próxima questão. Ensinar música. Lembra que eu falei que ela está querendo? Ensinar música. Então, peraí, vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Tá conseguindo, Elaine? Aceita meu oi aí, aceita aí o convite que vocês recebem. Glaucia, aceita aí também. E manda mais para mim. O que mais que eu preciso aqui? Para Isa... Enfim, vou passar para o próximo. John Luigi, eu tenho as preocupações dele com saúde, mas isso já até está sendo resolvido, tá? Eu falei do John Luigi, estava preocupado com a saúde, mas agora o que aconteceu? Eu coloquei as ações e ele já vai aí. Elaine Rossi entrou na sala. Olá, princesa! Escutando? Não estou te ouvindo. Você não.
Liga o som aí do seu... Agora sim, agora sim. Tá. Elaine, você perdeu alguma coisa? Acho que... Perdi, mas pode continuar, vou Não, ficar eu aqui. acho que o que você perdeu, você escutou na aula passada, que foi Sim. da Isabela, aí eu fui colocando John Luigi, enfim. E assim a gente vai colocando para cada, por exemplo, vamos para os pets. Pets, preocupada com saúde deles, ou vacinação, ou passear mais com eles. E aí, ações. Depois a gente vai colocar as ações. Isso pode ser feito em outro papel. Que dia que eu vou começar a pegar regra e agir e sair? Porque não adianta também só colocar no papel e não fazer. Então, gente, não sei se vocês compreenderam isso, se eu consegui transmitir para vocês, mas, por gentileza, me deem um feedback. Elaine, você falou tanta coisa bonita na aula passada, se você... eu não me recordo exatamente como foi, mas a sua participação foi muito legal. Enfim, gente, coloquem, digam o que vocês queiram dizer, digam se ficou explicada essa questão da tabela. Elaine, diga, sinta-se à vontade para falar também. A gente fez esse exercício lá, né, com a Mariana, e aí eu vou dar um exemplo, né, de das coisas que eu fui montando. Lembra que das coisas que me preocupava era o meu marido, né? Você se lembra? E que foi muito legal, porque daí eu falei, às vezes eu acho que ele fica muito sozinho. Aí a Mariana falou assim, mas você já perguntou isso para ele? Né? Então, na hora que eu descrevi as minhas preocupações, a Mariana foi conversando comigo, fazendo a intervenção, daí eu falei, é uma preocupação que não é minha, né? Se ele tá bem, se ele tá tranquilo, por que eu vou me preocupar com isso? Então, eu já tirei ele da preocupação. Resumindo, meu marido não me dá preocupação. Pode continuar, Elaine. Não, foi muito legal, porque fica visível. Eu acredito que quando você coloca no papel, você organiza as suas preocupações, que é uma maneira de organizar as preocupações e ter prioridades também. E aí tem ações. E aí tem coisas que, como no meu caso, quando eu coloquei no papel, que eu organizei, que eu olhei, eu vi que tinha problemas ali que nem existiam, que na verdade eu estava criando, né? Então foi muito legal, é visível. Nós somos assim, né? Tudo que é visível, que a gente enxerga, fica mais concreto e a gente consegue ter mais ações palpáveis, né? E que resolutivas também. Não ficamos só naquilo enchendo a cabeça de pensamento e não desenvolvemos. Muitas vezes a gente fica com aquela cabeça cheia de problemas e nenhuma soluções, só carregando a cabeça. Então, essa atividade, logo que eu cheguei, eu já falei que eu tinha visto na apostila e que eu tinha achado bem interessante. E aí, na aula passada, a gente fez e eu achei muito válido mesmo. A Érida, aula muito bacana, gostei muito. E vou me debruçar sobre as minhas preocupações e ações. Perfeito, Érida, muito bom. E, gente, vocês perceberam uma coisa? A Esther, ela descobriu coisas que ela não queria ter descoberto, ou seja, ela teve insights de acontecimentos que estavam se passando na vida dela, e ela descobriu muita coisa que ela deveria mudar. Enquanto a Elaine achava que tinha determinados problemas, e como a gente estava ali, por isso que eu disse para vocês desde o início da aula que esse é um exercício que é muito importante a gente discutir dentro de aula, debater dentro de aula. Porque a Elaine, na aula, conforme ela falou que ela colocou ali, mas eu queria que eu sou preocupada com meu marido, a gente psicanalista, a gente olha, Elaine, mas será que é isso que ele quer? Será que ele não está contente com... A Elaine parou, pensou, refletiu, e durante a semana, tá vendo, tudo isso, ela já eliminou, na verdade, um problema. Então, isso é muito gostoso, gente, a gente fazer em sala de aula, e é muito gostoso a gente fazer com os nossos analisandos, porque eles vão compreendendo. Por isso que eu gosto de ter essa interação de maneira prática com vocês, porque aquele videozinho, quem já viu na plataforma, sabe que é totalmente diferente de ter uma interação entre todos aqui. Porque um vai dando insight para o outro, e a gente vai comentando, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu ler aqui, Érida.
aula muito bacana, gostei muito e vou me debruçar sobre as minhas preocupações e ações, ela já colocou, ela já tinha lido. Aline, aula de hoje muito produtiva. Que bom, Aline, eu fico muito feliz, muito. Elaine, mais alguma coisa para colocar? Eu achei muito interessante seu comentário, porque percebe que a gente, juntos, né, nós debatemos de uma maneira simples e a gente vê que muitas vidas são mudadas de acordo com isso. Isso começando o assunto através da neurologia, da neurociência, do que foi Freud, e que a gente tem que entender que Freud, naquele tempo, não tinha desenvolvido determinadas técnicas. E hoje, na verdade, essa técnica eu desenvolvi. Ela tem até os direitos autorais registrados, tudo. Na verdade, depois veio, essa técnica foi se aprimorando, mas eu desenvolvi essa por quê? A Organização Mundial de Saúde tinha aquela que para mim não valia, eu não conseguia chegar onde eu queria com os meus pacientes. E essa técnica eu achei muito mais produtiva. E da mesma maneira que vocês disseram que é produtiva, que muita gente teve insight positivo, não sei, não vou chamar de insight positivo e negativo, mas esclarecimentos, né? Para um lado, esclarecimentos para outro, é algo que vale. Então, é muito importante que hajam esses debates. Então, lembrando sempre que eu não fugi da psicanálise, do que foi Freud, não fugi, mas eu trouxe para vocês questões que evoluíram, né? Como eu disse, nessa questão fui eu que fiz isso, mas em outras questões eu pego de outras evoluções, de outros autores, e assim a gente consegue trabalhar a psicanálise de hoje, tá? Então, a psicanálise a gente tem que entender que houveram momentos, né? E todos os momentos foram alterados e ela tem que estar ela tem que estar contextualizada no nosso momento de vida atual. Isso é uma coisa muito importante. Diga, Elaine. Foi até uma coisa que a gente comentou na aula, né, Mariana? Que Freud, quando ele começou, ele atendia a pessoa a semana inteira. As pessoas juntavam dinheiro, ficavam lá, era o tempo inteiro ele ouvindo. Muitas vezes ele tinha o hábito de não olhar para a pessoa, ele só ouvia. Então, imagina hoje a gente ter essa prática de psicanálise, né? Será que as pessoas dariam conta? Será que a gente daria conta de ter essa abordagem dentro do consultório, né? De entrar e ficar só ouvindo? Então, é legal você ter, assim, ouvir é muito importante. Eu acho que a escuta é fundamental para o psicanalista. Ele tem que ter essa escuta ativa, né? Uma apurada, mas ele tem que dar o feedback, porque senão o analisando ele não vê objetivo de continuar. Se ele entra, ele fala, ele entra, ele sai e não ouve nada, isso fica vazio para ele, né? E geralmente quem procura o psicanalista, ele tá com alguma dor, ele tá com alguma coisa que ele quer resolver. E ali o nosso papel de estar puxando, mostrando esses caminhos, né? Puxando esses fios. Então, eu achei muito interessante porque é prático, qualquer pessoa consegue fazer, né? Visível e tem uma produção ali, a pessoa consegue se ver. Isso é muito legal, achei muito bacana. E é muito interessante isso, né? Porque a gente fala bastante a respeito dessa questão de como evoluiu a psicanálise, por exemplo, de costas, a gente perde muita coisa, porque quando a gente está vendo, a gente vê movimentos de ansiedade, a gente vê olhar, hoje, eu particularmente, que sou formada em neurolinguística, eu vejo se a pessoa está criando, se ela está inventando, se ela está buscando memória, eu já faço toda essa medição. Eu faço ali o trabalho do rapport, né? Então eu trago a pessoa para perto de mim. Então, tudo isso é muito importante. Deixa eu ler aqui mais a aula. A Aline, já falei, a aula de hoje muito produtiva. Isabel, Mari, muito agradecida pela aula de hoje, na espera da próxima aula. Aí, Isabel, muito bom participar da sua aula, gratidão. A Gláucia, faz sentido, Elaine. Exatamente isso. Outra coisa, a questão nem só da maneira que ele cobrava, da maneira que as pessoas podem frequentar hoje, mas essa questão de estar sentada, eu sempre ofereço, quer sentar na mesa ou quer sentar, deitar no divã? Eu, particularmente,
não ia conseguir conversar com uma pessoa deitada num divã de costa para ela. Hoje, a gente poderia ser, de repente, a gente está pensando, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente estaria ali. Para onde que, se fosse um psicanalista homem, para onde que ele está olhando? O que está acontecendo? Está prestando atenção no que eu estou falando? Ainda mais que ele fica quieto. Então, eu posso dizer para vocês que nos meus anos de prática clínica, eu tive, acredito que 2 pacientes que falaram, pode ser na cadeira, mas não no divã de costa, na cadeira fora da mesa. Pode, tudo bem, senta cada uma numa cadeira, beleza. Agora, todos preferem numa mesa. Uma outra coisa que eles vêm atrás de nós, gente, com muita sede, é de conselho. Conselho nós não damos, claro, né? Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Agora, nós vamos fazendo os questionamentos para que a pessoa traga, tenha os insights. Agora, outra coisa que mudou, que tem muita importância, quando a gente pega ali e fala os analisandos que são, que podem ser analisados, né? Quem a gente pode analisar? Na época de Freud, uma pessoa que não tinha uma boa instrução intelectual, vamos colocar assim, uma boa instrução, um bom intelecto, idosos, ninguém dessa turma era aconselhável que se analisasse. Gente, por que não? Porque a pessoa tinha que ficar falando, e ela nunca ia ter um insight. Hoje, o que a gente faz? A gente conversa com essa pessoa da maneira que ela sabe conversar, e a gente vai tirando o insight, pode ser de um idoso, talvez de um idoso a gente não consiga chegar até a cura, porque falta pouco, mas a gente vai transformando a vida daquela pessoa. Se é uma pessoa que não tem um desenvolvimento, né, eu não diria só intelectual, mas assim, que não tem um grande estudo, enfim, você vai usar outras palavras. Se é uma pessoa que tem... Eu tenho uma paciente que ela tem 15 anos. Eu converso como se... E eu confundo até quando eu estou conversando com ela. Eu converso como se ela tivesse 25. Eu posso explicar coisas da psicanálise para ela, que ela tem total compreensão e sai de lá com vários insights. Ela tem 15 aninhos, sabe? Tem um entendimento fantástico. Então, é uma questão assim, as coisas evoluíram. E tudo, isso é uma regra na psicanálise, né? Hoje, dentro da literatura, a gente encontra muito isso. Tudo que a gente vai ensinar na psicanálise, tudo que a gente vai praticar na psicanálise, a gente precisa contextualizar dentro do momento em que nós estamos vivendo. Não tem como. E por isso eu digo, eu gosto sempre de dar aulas abertas, porque, gente, o tempo, principalmente hoje, né, depois da pandemia, começou a mudar muito. As coisas foram várias questões que foram mudando. Elaine sabe bem disso. Toda a turma que eu tenho aqui que é de escola, que tem um monte de diretora de escola, de orientadora de escola, de professora, psicopedagoga, enfim, tem um monte de gente aí que sabe que, assim, de ano após ano, são coisas novas que chegam, são problemas novos que chegam. Então, tem a minha turma de Caraguá, que tem também as psicopedagogas que atuam lá também, a Dília Bela, enfim, a Vanessa, que não está aqui hoje, que é dessa área. Enfim, então, assim, as pessoas... Vocês sabem bem, né, nesse mundo da educação, quanto muda, quanto a gente, sabe, está sempre mudando. E é isso, sabe? Eu procuro trazer para vocês aquilo que está sendo necessário no momento. E a Isabel, muito agradecida, já falou, eu já falei, né? Isabel, muito bom participar da sua aula. Gláucia, faz sentido. Elaine, a Gláucia já virou sua fã, Elaine. Gente, isso que é bonito no nosso grupo. Todo mundo gosta de todo mundo, ninguém quer passar por cima do outro, ninguém quer ser mais do que o outro, e é só elogio de um para o outro. É uma coisa linda. Eu amo essa minha turma, eles são fantásticos. Bom, gente, alguma coisa que vocês queiram dizer? Já passei da hora. Que vocês queiram colocar, escrevam aí, por favor. Elaine, que queira falar mais alguma coisa, suas palavras muito bem-vindas. Eu falei que a Elaine, ela quer fugir um pouquinho da área da educação, mas eu vou ainda
ela ainda vai ser minha professora lá no Instituto. Tem muita gente que eu quero trazer para mim. Inclusive, eu tenho o Carlos, que eu formei ele o ano passado, ele já fez mestrado e ele já ministra aula em universidades. Tem várias pessoas que já ministram aula e eu tenho que trazer essa turma para mim. Eles começaram comigo, igual o Carlos fala. Ele sempre fala, Mari, tudo começou com você naquela primeira noite que a gente conversou muito, e aí foi a vida dele totalmente voltada para isso. A Isabel, boa noite, Mari, boa noite a todos, ótimo final de semana. Gente, gratidão por vocês terem participado da aula, agradeço muito todos os comentários. Mariana, aula top, parabéns, beijo. Gláucia, bom descanso, turma. Isabel, boa noite, Mari, boa noite a todos, ótimo final de semana. Gente, muito obrigada pela presença, boa noite a todos, Deus abençoe todos vocês, muito obrigada pela participação. Beijos.